Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um é, seminário da disciplina de estágio supervisionado e eu vou é, apresentar aqui para vocês o texto A Gênese das Teses do Escola Sem Partido, Esfinge, o Ovo da Serpente que ameaçam a sociedade e a educação, que faz parte, né, dessa coletânea de textos de autores que compõem o livro Escola Sem Partido, Esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Esse livro ele vai ter como tema central, né, é, objeto de estudo, o projeto de lei número 867 de 2015, o Escola Sem Partido, e esses autores, através desses textos, vão fazer análises que nos ajudam a compreender como que a base econômica motivou esse processo que vem no sentido de barrar, de ameaçar e romper com essa educação que a gente vem construindo, de modo em que ela produza é, o pensamento crítico, a autonomia dos alunos, adolescentes, crianças e jovens a terem essa autonomia de, de sair do senso comum e buscar de fato é, ter a escola como, além de ser um lugar conteudista, de regras e tudo mais, mas um lugar de adquirir conhecimento, é, conhecimento crítico, certo? Ahn, o Gaudêncio Frigoto, que é o organizador desse livro e também autor desse texto em que a gente vai trabalhar é, na aula de quarta-feira e eu vou apresentar aqui para vocês. Ele é filósofo, pedagogo, ele é mestre em sistemas educacionais, é, ele também é doutor em educação, história, ahn, educação histórica, política e sociedade. Ele tem se tornou, né, na verdade, é, é considerado um dos mais influentes e mais importantes intelectuais que a gente tem no âmbito da educação. Então ele, a partir dos seus estudos e das suas análises do capitalismo e das questões de classe, ele vai buscando compreender é, como esse sistema ele influencia nas organizações educacionais, nas políticas da educação, como ela vai se construindo influenciada pelo sistema capitalista. E nesse texto não vai ser diferente. Ele vai aqui é, fazer uma análise e vai usar também alguns recursos para além do comum, né, do que a gente tem aí das análises de vários outros autores e referências. Ele traz como referências também aqui para esse texto, para a construção desse texto, a mitologia grega a partir da Esfinge, o filme O Ovo da Serpente, do Ingmar Bergman, e o Alarme, do Luiz Fernando Veríssimo. Ele vai trazer essas três referências no que diz respeito à ideia é, de perceber o que acontece ao nosso redor, de olhar e não esperar, ou então perceber e agir, é, mas ele instiga a gente a pensar, na verdade,
se a gente tem se levantado, se a gente tem percebido o que tem acontecido ao nosso redor. Porque, por exemplo, o Alarme do Luiz Fernando Veríssimo, ele faz uma crítica, uma advertência, né, aos judeus e relata, né, o preço que eles pagaram por não se atentar aos sinais da desagregação, da intolerância, do ódio que culminaram no Holocausto. E aí ele faz o questionamento: será que a gente está percebendo tudo o que tem acontecido, os desmanches na educação, os ataques que a educação tem sofrido durante todos esses tempos, os ataques que a democracia tem sofrido? Será que a gente tem percebido tudo isso e a gente está fazendo algo para mudar isso? Outra coisa, outra referência que ele traz a partir do ovo da serpente, a partir da instabilidade que a Alemanha vinha sofrendo, também a desagregação social, o ódio, as diferenças, as perseguições que culminaram no fascismo da Itália, no nazismo na Alemanha. Será que a gente tem percebido tudo isso? Será que a gente tem feito alguma coisa para barrar, né, esses movimentos, esses ataques que a educação e a democracia têm sofrido? E aí ele vai fazendo uma construção ao longo do texto sobre isso. Ele faz uma cronologia bem interessante, assim, primeiro dos estudos sobre como o capitalismo comanda a nossa sociedade, de que maneira ele se organiza aqui no Brasil. E aí ele faz uma espécie de cronologia de como a gente chegou no golpe de 2016, o golpe de impeachment da presidenta Dilma, em 2016. E aí ele faz uma análise de como a elite, a mídia hegemônica, ela usa dos mesmos recursos para fazer, né, para interromper direitos conquistados, mas a partir de discursos que são os mesmos por anos, só que aí agora, né, a gente esse livro ele foi publicado em 2017, então ele já não tem mais análises atuais. Essas análises, na verdade, elas são atuais, mas atuais eu digo no sentido de 2018 para cá. A gente tem aí essa mesma mídia que produz esse discurso moralista, etc., que é usado há muitos anos, só que agora esse discurso que se coloca, talvez ele tenha aquele ditado do feitiço virou contra o feiticeiro, porque a gente entende que para essa mídia não é interessante um governo esquerdista, mas também não é interessante um governo de extrema direita. Então, o tiro saiu pela culatra, não sei, mas não deu certo também para eles. Mas enfim, ele vai fazendo essas análises, eu percebo que ele é bem petista, bem lulista. Entendemos que o governo Lula e Dilma foram governos que pensaram na população trabalhadora, diversos direitos conquistados, acesso à educação e etc. Mas também precisamos entender que houve uma traição à classe trabalhadora. Foi um período onde a população negra mais esteve encarcerada. Então a gente não pode fazer essa análise somente de um governo salvador da pátria, porque sabemos que não é. Não estou aqui querendo propor essa discussão, assim, tirar essa
discussão que o texto propõe, mas é que eu percebo que ele faz muito essa... Ele me parece meio que o advogado do diabo, mas assim, eu acho que a gente não pode ignorar esses outros fatos, esses outros fatores que compõem também essa política em que a gente se encontra, certo? Então ele vai falar do capitalismo no sentido em que ele produz guerras, lutas, estruturam sociedades em crises, que crises essas que acabam culminando, né, na eliminação de direitos da classe trabalhadora, sempre por meios de produção e forças produtivas. E aí ele vai dizer que essa crise que o capitalismo propõe, ele se dá a partir da grande concentração de riqueza e na incapacidade de distribuição e atendimento às necessidades básicas de subsídio da população trabalhadora, os direitos sociais, etc. E aí ele vai dizer que isso acontece por causa de que o capital, esse sistema, ele não é direcionado, ele não é comandado pelos estados nacionais. Ele é entregue a organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, que se organizam a partir do Banco Central e ministérios de economia que visam o lucro. Nesse sentido, ele vai dizer que a produção de capital nacional, na verdade, vai fazer com que dívidas só aumentem. Como ele coloca aqui no texto, que em 2016, 45% do orçamento da economia do nosso país teve direcionado a pagar dívidas internacionais. Então ele vai dizer que essa crise, ela se propõe, ela se propaga a partir dessa tirada, né, dessa transferência do comando do capital financeiro dos estados nacionais para as organizações mundiais. E aí ele vai dizer que esse comando de bancos centrais e etc., ministérios de economia que visam lucro, estarão organizados em plano cultural e plano jurídico. Aí ele vai dizer que nesse sentido, a força policial terá uma importância, não importância, mas uma efetividade maior nesse sentido. E aí ele vai falar que o plano cultural é a hegemonia norte-americana, com redes privadas de informações que ditam como a gente deve consumir, o que a gente deve consumir, que tipo de vida, que tipo de estilo de vida a gente precisa ter. Ele vai falar também que esse plano cultural, ele vai propor a pedagogia do medo, a violência, a partir das grandes mídias hegemônicas, a manipulação da opinião pública e a construção de senso comum, etc. E que no âmbito jurídico a gente vai ter uma força policial, né, o Estado policial, uma ideia de antiterrorismo apoiado na defesa pelos direitos humanos. Entretanto, a gente percebe, a gente sabe que esses direitos, na verdade, eles são negados e burlados, né? Na verdade, não caminha nesse sentido assim de direitos humanos, na verdade. E aí ele vai colocar algo que Florestan Fernandes vai analisar sobre o capitalismo aqui no Brasil, que ele vai dizer que o capitalismo no Brasil ele acontece a partir da colonização e a escravidão.
assim, uma sociedade que produz desigualdades. Ahn, e aí, nesse sentido, é o que o que Florestan Fernandes fala do capitalismo dependente, que o capital financeiro aqui no Brasil, a burguesia aqui no Brasil só vai conseguir se manter no lugar que ocupa, o lugar que se encontra. O capitalismo aqui no Brasil ele só vai funcionar a partir de como o capital financeiro externo vai se estruturar. Então ele vai dizer que aqui no Brasil vai funcionar se internacionalmente o capitalismo estiver funcionando também. Então esse capitalismo, esse capital que se constrói a partir da escravidão e da colonização, produzindo desigualdades, essa estrutura, né, do capitalismo aqui no Brasil, vai ser um capitalismo dependente que vai depender de organizações externas para se manter. E aí ele também vai fazer uma construção aí que eu comentei, essa análise cronológica de como a gente chega no golpe de 2016 e como afeta a educação. Ele vai dizer que tentam-se, a partir de golpes e de ditaduras, para essa elite, para essa burguesia se manter no poder, essa resistência, né, que se tem de transformações sociais, também como Florestan Fernandes chama, elas acontecem nesse sentido da elite querer se manter e resistir às transformações sociais, que o Lula só conseguiu se eleger na quarta candidatura. Ai, tá passando caminhão. Eu moro onde estão construindo os túneis da BR, do contorno do contorno. Essa BR que eles estão fazendo para passar os caminhões, etc. Eu moro bem pertinho, assim, então eles estão trabalhando, subindo e descendo, então vai ter barulho de caminhão o tempo inteiro. Mas voltando aqui pro texto, ele vai fazer essa análise, então, de como esses direitos que são garantidos pela Constituição de 1988 e os direitos que o Lula, por exemplo, ele garantia durante a sua candidatura, faziam com que a mídia hegemônica e... Ai, perdão, gente, estou bastante nervoso aqui. Às vezes eu me perco, mas eu me encontro e a gente segue. Que essas redes de informação que visam, né, ditar o consumo e os estilos de vida, como essas garantias que o governo Lula poderia implementar, essa ideia de direitos que a população trabalhadora, a classe trabalhadora, os pobres, poderiam ter acesso de educação e saúde, etc., seriam ataques, né? Poderiam servir como ameaça na manutenção desses lugares que a elite ocupa. Então, todo esse discurso que foi colocado e que colocou Jair Bolsonaro no poder, principalmente, do moralismo, o direito da família, toda essa ideia de família tradicional brasileira, falar
na voz de Deus, e aí transformar Deus em algo mercadológico, né, em algo, um Deus pautado e visado no capital financeiro. Então ele vai dizer que toda essa construção do, do discurso moralista contra o comunismo, que diziam e dizem até hoje que o PT e que a esquerda quer implantar no Brasil, faz com que o presidente Lula ele não seja eleito nas 3 primeiras candidaturas, e aí recorrem ao Collor com base nesse discurso moralista. E aí depois a gente tem os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso, que se torna submisso às políticas neoliberais, à privatização e os desmontes da educação e da saúde pública. E aí então Lula consegue ser eleito, tendo como base diversos movimentos sociais que dão esperança de uma política que enfrentasse essa política de dominação e exploração. Só que também de um outro lado a gente tem né, esse temor da burguesia na tal implementação de um regime comunista, etc. Só que se percebe ao longo do governo Lula e Dilma que na verdade se tem um crescimento, né, uma expansão da economia brasileira. De todo modo, percebendo que não aconteceu essa descentralização de poder, não existia um governo comunista, etc. E aí ele vai fazer o questionamento de por que então golpear um governo que faz essa jogada de manter o poder nas mãos de quem tem o poder econômico e político, social, enfim. Ele vai dizer então que, de novo, o acesso a uma política, a uma educação de qualidade, acesso aos direitos básicos de saúde, de subsídio, fazem com que uma população pense, se torne criticamente capaz de cobrar, capaz de buscar a ascensão social. E isso, de novo, para a elite brasileira, para a burguesia, é um problema. Quanto mais informação, quanto mais acesso, quanto mais possibilidade de ascensão a gente tem, mas ameaçador para eles ocupar esse lugar que eles ocupam. E aí ele vai falar que, de modo que seja a origem, né, a gênese, desculpa, eu misturei tudo aqui. Essa origem, né, do golpe, ela vai se dar a partir de grupos detentores do capital, a mídia servir como um suporte político, ideológico, a religião, todos esses aspectos, todos esses movimentos, eles vão caminhar para um sistema desigual, excludente, que mantém a manipulação ideológica, pedagógica do medo, e principalmente a força bruta militar e policial. Então, assim, se tem a necessidade de transformar a educação no Brasil o mais militar possível. O que a gente tem a frase famosa do Darcy Ribeiro, que ele fala que
a crise na educação brasileira, na verdade, não é uma crise, é um projeto. Então a gente caminha nesse sentido de perdas de direitos, de ataque à educação, como a gente falou nas outras aulas, na construção da pedagogia crítica, por exemplo, de transformar a educação palpável para os alunos, que eles compreendam a partir de contextos em que eles estão inseridos, de propor uma autonomia, de propor uma participação mais efetiva dos alunos na educação, na verdade vai transformar a educação em algo metódico, em algo cientificista, em algo enxugado, que vai fazer mesmo com que os alunos sejam cada vez menos, tenham cada vez mais acesso às informações, à informação que não sejam essas construídas a partir do interesse da elite brasileira. Num outro momento, ele vai falar no texto do retorno do fundamentalismo mercantil e o desmanche da escola pública e da função docente. Ele vai dizer que existe uma ideologia de que nascemos dotados do que tende ao bem, útil, agradável, e as pessoas vivem bem a partir do bom funcionamento do mercado. E aí ele propõe uma controvérsia com a forma em que o capitalismo surgiu. Ele vai dizer que o capitalismo ele surge numa ideia de novo sistema que vai melhorar, né, a formação, o bom funcionamento do mercado, e na verdade ao longo dos anos ele vai a divisão de detentores privados da propriedade e trabalhadores, esses caras de um lado e os trabalhadores de outro, vai acontecer ao longo da história. E aí ele vai também construir, né, falar sobre a ideia do bem-estar social e do mal-estar social, onde o bem-estar social é manter a hegemonia econômica, e o mal-estar social é qualquer indício de avanço socialista na economia. Então, na verdade, se caracteriza em conter, né, esses avanços socialistas. E aí ele vai trazer a ideia do Theodor Schultz, eu acho que é assim, onde ele fala de um investimento na educação. Ele vai dizer que quando as pessoas investem na educação, elas têm um bom retorno. Mas aí fica o questionamento: será que as pessoas investem pouco porque elas não querem investir, ou por causa das relações sociais que os tornam pobres, e aí as pessoas não têm como investir? Aí ele propõe esse questionamento, né? E aí, nesse sentido de investimento na educação, a gente tem o que se chama da construção do capital humano, que a educação passa de ser uma construção de autonomia e de informação, etc., para ter um valor de investimento. Então, na verdade, a gente vai estudar para ascender economicamente, a gente vai estudar para se tornar alguém na vida, não para a gente ter acesso à informação e construir um pensamento crítico e olhar para as coisas de um modo diferente. Não, a gente vai estudar para construir e resultar no capital financeiro. Mas se encaminhando para o fim, ele vai dizer que as ditaduras que acontecem na América Latina, as ditaduras militares, elas efetivam reformas na educação a partir do ideário desse capital humano. E aí ele vai dizer que a crise no capitalismo, tendo o mercado como referência,
vai resultar na flexibilização dos direitos trabalhistas e na educação. E aí, a partir desses guardiões, dessas políticas e da força, né, desses guardiões do capital. E aí, se encaminhando diretamente para o final, ele vai trazer uma ideia do Paulo Renato de Souza, onde ele diz que o Todos pela Educação e o Escola Sem Partido atacam diretamente os docentes à autonomia, tentando barrar a construção de uma educação que estimule a formação do pensamento crítico. Nesse sentido, o Escola Sem Partido representa um processo que define o que é ciência, o que deve ser ensinado, e com uma falsa ideia de neutralidade. Ele fala na conclusão desse texto em que o Escola Sem Partido, na verdade, ele é uma falácia, ele é uma falsa ideia de sem partido, né? Ele coloca o sem entre aspas, porque na verdade esse partido é um partido único, em que propõe aí uma massificação de pessoas que construam pensamentos a partir do senso comum, sem pensar criticamente, sem propor as suas ideias, os direitos de pensar e de ascender economicamente também. Então, na verdade, o Escola Sem Partido faz parte de um partido que pensa, né, a manutenção dos seus lugares na sociedade. Outra coisa que me chamou bastante atenção na conclusão desse texto é quando ele fala sobre o ódio ao PT que se constrói. O antipetismo, ele diz que ele sempre existiu, né? Mas que o ódio ao PT, ele é construído quando a população pobre, a classe trabalhadora, ela começa a construir, ela começa a ter acesso à educação, uma educação de qualidade, começa a ocupar a universidade, que antes não ocupava, em grande massa. E aí me lembrou aquele filme Que Horas Ela Volta, protagonizado pela Regina Casé, em que a Jéssica, filha da personagem da Regina Casé, a Val, vem do Nordeste, não lembro agora qual lugar do Nordeste ela vem. Ela vai para São Paulo, onde a Val trabalha, e a Val manda dinheiro para a criação da Jéssica, educação e etc. Para onde ela tá, lá no Nordeste, criada pela família. E a Val vem para São Paulo, vai para São Paulo para prestar o vestibular. Se eu não me engano, ela presta vestibular para o curso de arquitetura, e ela passa no vestibular, ela entra na universidade, enquanto o Fabinho, filho da patroa, que tem acesso às melhores escolas, melhores livros, etc., não passa na faculdade, não entra, né? Então, existe aí o ódio ao petismo, ele é construído a partir disso, quando talvez os filhos da burguesia não alcancem, não alcance mesmo, né? Mesmo tendo todo esse acesso, enquanto os filhos da classe trabalhadora começam a ocupar esses espaços que antes nos eram negados, e que agora, principalmente com políticas como a reforma do ensino médio, essa nova BNCC, a gente volta então nesse processo de golpe, de ataque, de ameaça à educação de qualidade. E enquanto os nossos filhos, enquanto nossos amigos, enfim, têm aí acesso a uma educação precarizada, um sistema educacional que visa
a manutenção das nossas realidades, a gente tem os filhos da elite que vão ter acesso às melhores educação, vão continuar tendo conteúdos no contraturno, vão continuar ocupando os espaços na universidade, e a universidade vai se tornando cada vez mais elitista, e a gente vai continuando mantendo, né, essas estruturas econômicas, políticas e sociais. Eu espero que não tenha ficado tão confuso, talvez a gente consiga construir melhor esse debate em sala de aula, mas foi um texto que eu gostei bastante de ler, curti bastante. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Até a próxima.